Muito bom dia! Então vamos lá, para você que está chegando agora aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais uma live, uma das nossas lives diárias aqui do Eu Te Ajudo a Passar, onde a gente discute as estratégias, as técnicas, os truques e os segredos que vão fazer você chegar mais perto e conquistar a sua aprovação. Live especial de hoje. Lembrando que toda segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira, 7h37, a gente está ao vivo aqui, trazendo informação, compartilhando ideias, técnicas, os truques, as estratégias de estudo mais eficazes para você conquistar os seus resultados que você está batalhando aí, tá? E hoje, como eu estou dizendo aqui, é uma live especial porque a gente tem convidados especiais dias de quinta. Então, segunda a sexta, 7h37, sendo que hoje, quinta-feira, é dia de convidado para compartilhar um pouco mais sobre o seguinte tema. A gente vai falar desse livro aqui, alguém já conhece, alguém já leu? Inteligência Positiva, notadamente o livro que fala sobre os sabotadores. Então, para você que está sabotando os seus estudos, está sabotando o seu tempo livre, você que está com dificuldade de se organizar e não entende exatamente por que você quer tanto passar na prova e no concurso, mas não consegue, uma constância, uma disciplina, uma motivação, para isso, essa live é para você. Então a gente não vai falar de técnica de estudo, mas a gente vai falar de técnica de mentalidade, técnica de como você domar o seu próprio instinto e começar a fazer a sua mente trabalhar a seu favor, ou melhor, a favor da sua aprovação. E eu quero te lembrar também que a gente faz lives diariamente, além dessas de 7h37 todos os dias, terças e quintas eu tenho live às 18 horas, tá? Então hoje, quinta-feira, às 18 horas de hoje, quinta-feira, dia 30 de julho, eu vou fazer uma live especial, só que essa vai ser lá no YouTube e no Facebook. Seguinte, eu vou falar sobre sou servidor e quero passar em outro concurso. Então você que já passou no concurso, você que já tem uma estabilidade, está insatisfeito e quer passar para outra prova, fica comigo às 18 horas, só que essa vai ser no YouTube. Mais tarde eu volto aqui e coloco também aqui no Insta o link para você fazer parte dessa live às 18 horas também. Fechado? Então, para a gente dar início aqui, start, deixa eu já colocar a nossa convidada, ela já está aí? Muito bom dia para todos vocês que estão chegando agora. Vamos voltar aqui, dar um salve, ela já está aqui. A Karina vai estar com a gente já aqui para fazer essa live. O Brunão tá por aqui, a Fran, sejam todos bem-vindos, a Isa, o Bolacha, Tiagão também, a Brenda, a Valzinha, o Léo também, grande Léo, fizemos a nossa mentoria essa semana, né? A Marta também, a Tayane. E ó, deixa eu logo pedir para vocês, ó. Ah, a Luísa tá falando, já estou lendo meu livro, sensacional. Vamos falar sobre esse livro ali, já anota aí, Inteligência Positiva. Live vai ser incrível, você vai sair daqui com muita informação e transformado, né, com dicas de como você vai superar os seus sabotadores. Bom dia, o pessoal da Turma 11 está por aqui. Grande Bolacha. Uma live 2 Mizuki, exatamente, Constantino. Para quem ainda não percebeu, né, a nossa convidada tem um sobrenome parecido com o meu, né? Eu acho que ela deve ter alguma semelhança. Vocês que vão dizer aí, já coloco ela. Só deixa eu dar um último recado aqui, que é o seguinte. Você vai aprender muito aqui com a gente. Pode ter certeza que a gente vai dar dicas, eu vou falar de um teste para você fazer também, para você se conhecer melhor. Então a gente aqui no canal, a gente fala de muitas técnicas, estratégias de estudo, mas eu também gosto de abordar muito essa parte do autocontrole, né? Uma inteligência emocional, uma inteligência positiva. E eu já vou pedir um favor para você. Se essa live começar a fazer sentido para você e você curtir, eu só vou falar assim, gente, compartilha agora. Aí você vai clicar aqui, ó, nesse aviãozinho, tá vendo? Tem um aviãozinho aqui, ó, parecendo um aviãozinho de papel assim, um símbolo, para compartilhar essa live com 3 pessoas, 3 amigas que estão estudando, 3 amigos seus que estão estudando. E assim que você curtir, tá bom demais isso aqui, eu quero mais live dessa, compartilha pra gente levar essa mensagem para mais gente, para que mais pessoas possam se beneficiar de tudo que você já vai aprender com a gente hoje também. Fechado? Ó, o Léo tá pedindo, fala do hipervigilante. Pode ter certeza que a gente vai abordar vários dos sabotadores. Um deles, o Léo, pelo visto, já tá inteirado, né? É o hipervigilante. Para você que não sabe o que é sabotadores, eu vou deixar ela explicar para você. Então, vamos convidar e colocar aqui ao vivo. Seja bem-vinda aí a
A Mila também está chegando aqui na área. A Suzuki também está por aqui. Então deixa eu colocar a Karina aqui ao vivo com a gente, a nossa convidada de hoje. Bom dia! Bom dia! Seja muito bem-vinda! Bom dia! Tudo bem? Tudo bom, Karina? Tudo jóia. É a segunda vez que você está aqui com a gente, né? Mas deve ter gente que não te conhece ainda. Se apresenta um pouco pro pessoal aí. Então vamos lá. Eu sou Karina Mizuki, né? O sobrenome não é coincidência. E até porque coincidência é algo que a gente podia trabalhar em outra live sobre coincidência, espiritualidade, inteligência positiva, algo assim, né? Bom, mas eu trabalho com saúde, né, bem-estar e felicidade. E aí não dá para ser feliz se a gente vive no modo autossabotagem. Automático. No modo automático de autossabotagem, né? Uau! Conta mais, o que seria esse modo automático, né, de autossabotagem que às vezes a gente vive e que a gente não se dá conta, né? Não, de jeito nenhum, porque faz parte da vida, né? Sabe o que é o modo automático? Não precisa você ter um carro automático para você entender qual é o modo automático. O modo automático é aquele modo que você não para pensar. Você não sente, você não... Simplesmente você vai. Você vai com a maré, você vai com o mundo, você vai com as demandas, simplesmente você vai. E você não está ali consciente, você não está ali pleno, presente, né? Naquilo que você está fazendo, no que você está sentindo, nos seus comportamentos, com as suas atitudes. Então, o modo automático faz com que você simplesmente esteja repetindo, né, o seu comportamento, a sua postura em relação a determinadas situações, a determinados contextos. E isso faz com que você se mantenha onde? Na zona de conforto. Porque se você vive no modo automático, você não tem como sair da caixa, né? Não tem como, porque você não vai fazer nada diferente. Você vai sempre repetir a mesma história. Você vai se ver sempre dentro das mesmas situações, vivendo sempre as mesmas dificuldades. Pode ser com pessoas diferentes, pode ser em lugares diferentes, em instituições diferentes, mas o comportamento em si que vai gerar aquela dor, aquele sofrimento, né? Aquela sensação de incapacidade, né? De falta de realização, vai ser sempre o mesmo, porque você vai estar no modo automático. Né? Engraçado, né? Que esse modo automático, o problema dele, o maior vilão, é que ele é absolutamente, às vezes, invisível, né? A gente tá nesse modo, liga e começa a viver, começa a estudar dessa forma, sempre do mesmo jeito, tentando as mesmas coisas. Para quem é candidato concurseiro, né, Karina? Eu imagino que a galera já tenha um padrão de estudo. Como não há essa pausa para reflexão, não é isso? Porque o modo automático é isso, é você não parar, como a gente está falando aqui, para refletir sobre seus estudos, sobre sua vida, para começar a perceber, uau, será que eu estou fazendo alguma coisa de errado? Será que o fato de eu estar estudando há anos e não estar tendo nenhum resultado, e quando eu falo resultado, às vezes pode não ser necessariamente a aprovação, porque eu levei 3 anos para ser aprovado. Então, o concurso é algo de médio e longo prazo, mas você precisa criar uma consciência se você está melhorando ou não. Se a cada prova você está cada vez mais perto. Se a cada dia que você estuda, você está cada vez melhor. Se você está aprendendo com a forma como você está estudando. Então, é possível a gente afirmar que o candidato que está no modo automático e não conhece os próprios sabotadores, e a gente já vai começar a introduzir o tema, ele dificilmente vai conquistar a aprovação? Roberto, então vamos lá, né? Eu vou responder essa pergunta e depois eu quero voltar para libertar, né, quem está aqui junto com a gente antes da gente começar. Então, assim, primeiro que ele até pode, mas ele vai passar por uma dor, por um sofrimento, por um esforço desnecessário, tá? Porque, por que eu te digo isso? Porque muitos coaches meus, quando a gente faz, né, a avaliação da autossabotagem, ele fala assim, poxa, Ave Maria, só nascendo de novo, só numa outra encarnação. Quando ele vê o nível de autossabotagem dele, né, que ele percebe que a maioria
né, da vida dele, ele está vivendo neste modo, de forma inconsciente, ele diz, Karina, não tem jeito não, é melhor parar o processo de coaching por aqui, porque eu não vou chegar em lugar nenhum, né? E aí eu digo para ele, não, você conseguiu inclusive chegar até aqui. E a pergunta que muitas vezes ele me faz é, mas então como é que eu consegui chegar se eu tô nesse modo autossabotagem? E aí eu digo, porque você fez um esforço muito maior do que era o necessário. Então, possivelmente, você passou muito mais tempo do que o necessário, né? Você gastou muito mais energia do que o necessário, né? Acabou sofrendo mais, né? Também, né? Exatamente. Você certamente deixou de viver muito mais, né? Ou seja, deixou de, às vezes, acompanhar o crescimento dos seus filhos, né? Deixou de ter uma vida saudável. Né? Enquanto está se preparando para os estudos, você acabou sacrificando mais do que deveria se tivesse parado para entender qual é o seu modo automático. Porque o primeiro passo é isso, né, Karina? É descobrir, estou ou não estou? Vivo ou não vivo? Estudo ou não estudo dessa forma? Sim. E depois começar, feita a identificação, essa análise, essa reflexão, esse despertar, começar a trabalhar em cima de cada um deles, porque eles são absolutamente superáveis também, né? Sim, sim. Até porque eles são necessários, não só, né? A gente precisa aprender a vencer esses inimigos, né? Essas capinhas protetoras que estão aí conosco desde uma vida. A gente falou muito sobre isso, né? Na nossa outra live de sabotadores. Exato. Aliás, ó, você que está aqui com a gente vendo essa já é a segunda participação da Karina com a gente falando sobre os sabotadores. Então, depois dessa live, você vai assistir a primeira também, que vai complementar o que a gente vai falar aqui. Tá no meu IGTV, você vai no meu IGTV, aqui mesmo no Instagram, e você vai lá, vai ver lá. Live com convidados, Karina, é a primeira que a gente fez, essa segunda participação. Então, vamos lá. Então, comenta mais um pouco, né? Já que você agora, a missão da gente é libertar, e agora a gente está começando a introduzir o tema e esclarecer o que é, já que todo mundo agora compreende, todo mundo vive no modo automático ou não, né? Todo mundo vive, Roberto, em certa instância, né? Em certo nível. Porque, assim, imagine que todos nós temos os 10 sabotadores. São 10, gente. Né? E quando, né, antes de iniciar uma sessão devolutiva, né, uma sessão de sabotadores, dentro do meu processo de coach, que é um processo voltado para um resultado, essa sessão ela é obrigatória. Né? A gente tem sessões diferentes, a depender do objetivo de cada coach, mas essa sessão, né, de sabotadores é uma sessão obrigatória. Então, antes de iniciar a sessão, eu tenho que explicar, né? Tenho que dar o conceito básico da autossabotagem. Eu digo, ó, a gente tem um sábio, que é o nosso modo de vida consciente, o nosso modo de vida onde nós somos o protagonista, né? Os protagonistas da nossa vida, onde nós somos os autores da nossa vida, e a gente tem 10 sabotadores, né? E aí, às vezes, as pessoas até perguntam assim, Karina, isso é um pouco injusto, né? 1 contra 10. E aí... Já saímos perdendo, né? É diferente, né? Já sai tomando de goleada no time. Pois é. Mas aí é que eu digo, Roberto, então olha a força desse sábio, né? Se você consegue, como você falou, despertar esse sábio em você, ele é capaz, sim, né, de conseguir vencer os 10 sabotadores. Uau. Então, assim, ele não é qualquer um, né? Ele é um que consegue vencer esses 10. Então, assim, esse modo de vida é um modo de vida da consciência. Agora, por mais que nós sejamos pessoas com autoconhecimento, conscientes da nossa vida, tenhamos clareza do nosso propósito, estamos ali vivendo a nossa missão, vai ter momentos ou outro, a vida oscila, né? E vai ter um momento ou outro que a gente vai dar uma vacilada, né? Às vezes uma situação nova, né? Você tá aí para ser pai. Você vai ver quantas situações novas, né? Esse momento, né? Maternidade, paternidade, eu falo isso deste lugar, né? A minha filha já tem 7 anos e eu ainda vivo isso diariamente. É uma vida em que a gente aprende todos os dias. Não que... Aliás, tem papai e mamãe aqui na plateia, ó.
Papais e mamães que estão com a gente aqui, digita o nome do seu pituco, da sua pituca, do seu filho. A da Karina Maria Vitória, minha sobrinha de 7 anos. A minha que tá chegando é a Antonella. A gente quer saber o nome dos filhotes de vocês. Digita aí. A live não é sobre paternidade e maternidade. Quem sabe a gente pode falar sobre isso depois. Mas, falando de sabotadores, né, Karina, em relação a estudo, o que a gente tem? Que tá no livro, tá, pessoal? Esse livro é fantástico, de novo, para quem chegou agora, Inteligência Positiva, do Xrad Cheminer. Eu vou nomear aqui alguns e você começa a trabalhar comigo aqui, dá uma resumida, né? Só pra gente começar a introduzir os 10. O insistente. O insistente, Roberto, é aquele que eu acho que, pelo menos, entre os meus coaches, é a maior do hoje. É a busca da perfeição. E aí eu já vou te dizendo, né? Lógico que essa live, eu até fiz uma chamada agora, antes da gente entrar aqui ao vivo, né? Lá nos meus stories, dizendo assim, porque eu recebi algumas mensagens, depois que a gente divulgou o card da live, de pessoas perguntando, mas isso é só para concurseiro? E não, a autossabotagem é para uma vida. Então, quando o Roberto falou aí, por exemplo, de pai e mãe, você, por exemplo, precisa ter cuidado para não estar alimentando esses sabotadores nos seus filhos, né? Uau. Então, você está aí estudando, e aí, como o Roberto falou, parênteses, se a gente quiser, a gente faz depois uma live sobre isso especificamente, né? Como pais e mães podem aumentar, né, a autossabotagem nos seus filhos ou não. Então, assim, é muito comum que a gente queira proteger os nossos filhos, mas a gente não pode criar capas protetoras neles que vai engessar a vida deles no futuro, né? Quando eles forem os donos da própria vida deles. Então, Perfeito. O Roberto falou do insistente. Então, o que acontece, Roberto, com o concurseiro insistente, né? Tem muitos concurseiros que vêm fazer, às vezes, o processo de autoconhecimento comigo, e aí a gente trabalha perfil, autossabotadores, valores, enfim. E aí, o que acontece com o insistente? É aquele que só vai começar a estudar, veja. Ele só vai começar a estudar quando ele tiver tudo perfeito. Roberto, quando todo o material separado, né? Horários batendo ali. Se tiver uma coisinha fora, ele sabota os estudos dele. É isso? Exatamente. Ou seja, ele nem começa a estudar. Então, ele vai passar o... Opa, deu uma travadinha aqui. Voltou? Voltou. Voltou? Peraí, segura aí, que travou. Voltou? Tá processando, tá processando. Internet, eu acho que o pessoal tá acordando, 8 horas da manhã, tá todo mundo usando sinal. E olha só, além dessa coisa do cara nunca querer começar, né, enquanto a Karina tá voltando, o insistente é aquele também que ele nunca tá satisfeito com o que ele já aprendeu, então ele fica sempre voltando para estudar mais do mesmo assunto e por isso ele não avança. Se você fizer o teste, inclusive, né, Karina, já falar aqui, existe um teste, gente, que é gratuito para você fazer, para você descobrir os seus sabotadores, para você compreender quais deles estão impedindo você de avançar no seu estudo, de conquistar a sua aprovação. É no site da editora, tá? Eu acho que o Tiagão tá por aqui, né? Tiago, por favor, coloca depois o site aqui pro pessoal que tá com a gente pela primeira vez, para fazer esse teste. Então, o insistente, ele vai travar o seu estudo. Você precisa saber quem é e mais para frente a gente vai te dizer quais as formas de você combater esses sabotadores, né? E o prestativo, Karina? E o prestativo? Vamos lá. O prestativo, Roberto, é aquele que vive para servir, né? E aí, se ele tiver ainda, né, além desse sabotador, estiver dentro de uma cultura, dentro de uma educação, dentro de uma religião, que essa condição de serviço seja muito forte, aí, amigo, que vai juntar esse sabotador com essa educação, com essa cultura e com essa religião, que ele não vai realmente para lugar nenhum, né? Porque o prestativo é aquele que vive dizendo não para ele, porque ele vive dizendo sim para todo mundo. Para os outros. Ele, na cabeça dele, né?
E aí, por isso que eu trago essa questão da educação, da religião, porque é algo que eu tenho percebido muito fortemente. Às vezes, sim, a pessoa tem um sabotador, mas todas essas variáveis, elas vão nutrindo esse sabotador, elas vão alimentando esse sabotador. Então, é importante também a gente contextualizar. Não é um sabotador pura e simplesmente, é um sabotador com estilo de vida, né? Com A educação, o seu ambiente, a sua história de vida, a trajetória da sua vida, a forma, e aí de novo eu trago, né, a responsabilidade de nós pais, a forma como nós fomos educados, nós fomos criados, né, para esse mundo, enfim. Então, o prestativo, ele vive nessa condição. Mas aí, Roberto, tem um outro parênteses que eu queria fazer, e até por estar, né, dentro de uma área que é a área de saúde, bem-estar e felicidade, eu queria aqui trazer um pouco de leveza. Porque às vezes o que acontece? Olha só, a gente está falando de autossabotagem. E aí cada um tem uma forma de lidar com os seus problemas, né? De lidar com as suas questões. Vai ter gente que vai fazer o teste, Roberto, e vai conseguir vislumbrar ali, né? Os números, tá ali, tá claro, e vai conseguir trabalhar isso sozinho. E beleza, ótimo, maravilha. É igual uma criança que começa a andar e de repente você tá do nada e ela passa correndo na sua frente e você não entende nada. Ok, tranquilo, você vai ver isso aí. ninguém disse para ela como é que corria, mas ela descobriu sozinha, intuitivamente, né? Exatamente. Mas tem gente que não, tá? Então, da mesma forma que tem criança que você vai precisar da mão, que ela vai se segurar, né? Que ela vai cair, vai chorar e você vai ter que trabalhar com ela para ela levantar, fortalecendo a autoestima dela, a autoconfiança. Tem gente que vai pegar o teste, não vai conseguir lidar com ele só. E vai precisar de fato de um acompanhamento, né, profissional, até se for necessário. E por que isso, Roberto? Porque às vezes esse sabotador, ele tá tão arraigado, ele se cristalizou na vida dessa pessoa, que cada vez que ela tentar, né, digamos, vencer e não conseguir, ela vai se sentindo cada vez mais o quê? Mais frustrada, cada vez mais decepcionada. E aí é como se ela tivesse nutrindo o crítico, né? Que você já começou a falar, e dos sabotadores, e aí eu vou trazer o crítico, que é o maior dos nossos sabotadores. Então, imagina, se você olha só, a gente está falando de autossabotagem. Se você começa a fazer um processo de trabalhar o seu modo autossabotagem para você viver no seu modo sábio. Mas com esse processo, por não conseguir lidar sozinho com ele, você alimenta o seu crítico, que é o chefão da máfia, o que vai acontecer? Ele vai dar margem, ele vai abrir as portas para que os outros sabotadores possam tomar conta de você. Então, assim, é preciso, né, ter uma presença muito plena, uma observação e ver o seu limite. Ver até onde você pode ir. Se sozinho eu consigo resolver, ótimo. Se não, eu tenho que buscar ajuda profissional. É como quando a gente vai ao médico, né? Tem coisas que o médico vai dizer pra gente, toma um chá, melhora aqui a alimentação, faça atividade física, repouse mais, durma melhor, nananana, e você vai conseguir. Faça uma meditação, faça um yoga, sei lá. E você vai conseguir resolver aquela questão. Mas tem coisas que não, que você vai precisar até, se for necessário, de quê? Uma intervenção cirúrgica. Então, da mesma forma, os nossos comportamentos, eles também precisam ser avaliados com esse cuidado, né? Com digamos assim, com esse... É o cuidado mesmo, palavra, eu acho, né? Que, no sentido de que ver que nem todo mundo vai conseguir reagir da mesma forma, tá? Então, assim... É engraçado tudo isso, porque quando você trata da maneira como você está tratando, né? A forma de você superar, parece que a gente está falando de inimigo, do crítico, de vencer esse negócio, tirar ele da minha vida e parar de me sabotar, como se fosse uma luta no sentido de vamos sair no murro aqui com eles e botar eles para correr.
Quando, na verdade, a postura do sábio é justamente a oposta. É com gentileza, é com carinho, é com compreensão, é com amor, é com compaixão por você mesmo, né? É quando você se aceita que você está abrindo as portas para os seus sabotadores te deixarem em paz. E é muito incrível isso, porque é justamente o que eu vejo. A gente vai caminhando, né, Karina, e a gente vai vendo como tem candidato que passa na força bruta, como eu gosto de falar. Ele passa, ele vai ser aprovado, mas como a gente falou aqui, sofrendo muito, tendo que abrir mão de muita coisa, e aquilo, às vezes o concurso, ele custou tanto a aprovação dele que ele acaba, de uma certa maneira, negativando essa conquista. Exatamente. Não como se fosse um esforço, mas é porque ele teve que abrir mão de tanta coisa que aquilo depois se torna até um fardo. Nossa, eu tive que lidar com tudo isso, abrir mão de tantos anos da minha vida, de ver meu filho crescer, ou sei lá o quê, e agora eu não estou satisfeito. Então, quando a gente fala de autossabotagem nos estudos, pessoal, o preceito anterior é autossabotagem na vida, né? É você não saber conduzir a sua vida de uma forma que você se compreenda, se aceite, se permita errar, se permita entender quais são os seus limites, os seus sabotadores, para aí sim você descobrir a força do sábio que você tem dentro de você. Então, a autoaceitação, que inclusive eu vi uma live sua, quem não viu essa live da Karina, segue ela lá no @mizuki.karina, mizuki.karina, e vai ver o replay lá dessa live em que ela fala sobre a autoaceitação. A chave não é... Você não vai sair no ringue com os seus sabotadores. Você não quer dar uma chave de braço nele e nocautear eles. Você quer compreender eles, abraçar eles e falar: eu aceito vocês na minha vida, mas daqui pra frente vocês não vão dominar e nem comandar mais minha vida. Seria isso? Exatamente. E por que eu trouxe isso? Porque a gente está falando aqui do prestativo, né? E o que o prestativo quer? Né? O que ele quer? Ele quer isso, ele quer colo, né? Ele quer ser acolhido. Tudo que ele faz, né? Todo o amor que ele doa para o outro, né? Todos os serviços que ele coloca à disposição do outro, todos os favores que ele faz para o outro, é buscando uma recompensa. Qual é a recompensa que ele quer? Atenção. Amor, acolhimento. Ele só quer isso. Sabe aquela criança que faz uma birra, que tá lá gritando no shopping? Olha, Roberto, já tô te dando todas as dicas aí de outra dela, hein? Aí chegou no shopping, aí se joga no chão, né? É o prestativo, ou seja, é questão de querer. Às vezes ele só quer um abraço, é a atenção. Ele só quer, olhe para mim. E se ninguém tá olhando para ele, ele vai começar a fazer, ó, porque na cabeça dele ele vai dizer: bom, se eu fizer pelo outro, o outro vai ter que me recompensar. É isso que ele pensa. Só que essa troca acaba existindo, na verdade, né? Ao longo, talvez de forma inconsciente, né? Com o pai, com a mãe. E aí, quando o cara começa a estudar, é aquela situação assim: o fulano ligou, ele precisa de mim, ele confia em mim. E eu quero essa atenção que eu estou acostumado a ter desde a minha infância. Então, eu não vou estudar, me coloco em segundo plano, dou sim para os outros, porque é bom escutar: uau, você é tão prestativo, você ajuda todo mundo, você é uma pessoa boa. Não, a gente não está dizendo para você ser egoísta, não ajudar as pessoas, não é nada disso, gente. É simplesmente para você nunca também só se colocar em segundo plano, seus estudos em segundo lugar. Priorizar a vida do outro em detrimento do seu objetivo, da sua aprovação. Vamos avançar aqui e falar agora um pouquinho do hiperrealizador, que inclusive é o meu sabotador máximo, né? É a minha nota maior. Esse é difícil de domar também, viu? Tem algum hiperrealizador? Alguém que já fez o teste? Tem um hiperrealizador? Já falamos então de dois, né? Do insistente, que é o perfeccionista, do prestativo, que é o que sempre se coloca em segundo lugar, e os estudos também, e o hiperrealizador, Karina. Quem é o hiperrealizador? Bom, como o nome já sugere, né? Hiperrealizador, ou seja, é aquele que se sente mal, ele fica mal, ele se sente culpado, ele se sente um nada. Se ele não está realizando, se ele não está produzindo. Só que, Roberto, nós, né, precisamos passar. Nós precisamos repor as nossas energias. Nós precisamos de lazer, nós precisamos nos relacionar. Então, assim, não dá para viver 24 horas do nosso dia só produzindo, até porque nem todas as atividades que a gente faz são produtivas, né?
Então, pode ter também aí dentro, né, do hiperrealizador a condição de que eu preciso estar fazendo. Necessariamente esse fazer, no caso do concurseiro, não seria estar estudando para o concurso, mas estar fazendo qualquer coisa. E, inclusive, tirando a energia dele naquilo que ele está fazendo, que não é o estudo para o concurso, para que ele foque naquilo que realmente ele deveria estar focando. Então, o hiperrealizador é aquele que não para, ele não para, ele acelerado o tempo inteiro. O tempo inteiro ele quer estar ali, né? É uma tendência, por exemplo, é a hiperrealização. É uma tendência natural. Porque quer fazer, quer mais, quer mais, quer mais, e não para, e não tem limite, sabe? E aí, logicamente, se você só faz, produz, né? Só tá nessa atividade profissional, laboral, e todas as outras áreas da sua vida vão estar onde? Os seus relacionamentos vão estar onde? A sua saúde mental, emocional, física vai estar onde? Né? Então, você não vai se dar o direito, você não vai se permitir fazer uma atividade física, você não vai se permitir vislumbrar o sol, a lua, o mar. Você não vai se permitir isso, porque você quer fazer o tempo inteiro. Então, e o estudo é aquele que bota o estudo acima de tudo. Pode ser esse cara, se cobra muito, né? Se critica muito, quando não estuda 1 hora. Estudou 7 horas no dia, estudou 4 horas que ele tinha, era 5 a meta. Aí ficou 1 hora sem estudar, se sente mal porque deveria ter estudado às 5. É muita cobrança interna esse cara, né? O hiperrealizador. Vamos falar um pouquinho agora do vítima. Esse é polêmico, vítima. Hein? Vamos só. Esse é polêmico. Vítima é o Marte. É aquele que acha que tudo de ruim acontece com ele. Roberto, só lembrando aqui, né, para quem não tem um contato maior com os sabotadores, que os sabotadores, eles são a nutrição dos nossos sentimentos negativos. Então, o vítima, o que ele faz? Ele está sempre remoendo, né, aquelas situações, aqueles processos, né, aquelas formas de ver o mundo em que ele não consegue o que ele quer. Mas por quê? Porque ele se coloca nesse lugar. Ele se coloca num lugar de que ele não é capaz, de que ele não pode, de que ele é o coitadinho, de que ele não merece. De que ninguém ajuda. De que ninguém ajuda ele. Só que assim, a gente, por exemplo, nós, né, coaches, mentores, a gente dá a mão e caminha junto. Mas a gente não vai arrancar ninguém de um buraco, até porque a gente trabalha com autorresponsabilidade, né? É o que eu costumo dizer. O que adianta a pessoa passar por um processo comigo, por exemplo, de coach para um determinado resultado, se ela tem a mim como se ela vai ficar dependente de mim? Ela tem que passar por um processo aonde ela consiga caminhar sozinha. Perfeito. E opa, deu uma travada. Utilizar ferramentas, mas a gente não pode arrancar a pessoa de lá, porque se ele não aprender a sair sozinho, no dia que ele entrar de novo, porque ele vai entrar de novo, que é natural, a vida tem altos e baixos, sim, conseguir sair mais uma vez. Então, o aprendizado precisa ser dele. Ele precisa tomar isso para si, ele precisa tomar a decisão, ter a coragem. Eu sempre digo, né? Por que você não tem coragem de mudar, mas tem coragem de ficar no mesmo lugar? Ou seja, a coragem existe. A coragem está aí. A coragem está dentro de você. Só está direcionada para o lugar errado, né? Exatamente. Então você não pode dizer, não tenho coragem, não tem coragem, e ficar lá no sofrimento. A coragem também. Então você decidiu ficar naquele lugar, ficar sofrendo, né? Sabendo que agora, a grande questão é como a gente falou desde o início. No caso dos sabotadores, muitas vezes você não tem consciência. Então, você não tem consciência que você está neste lugar por decisão sua. Porque e olha só, Karina, tudo que a gente está falando aqui é incrível. E para você que está vendo essa live, se você está curtindo, lembra que eu pedi para você? Agora é a hora. Compartilha essa live para a gente chegar aqui, tentar chegar nas 100 pessoas ao vivo. Vai, clica aí no aviãozinho. Vamos botar mais 3 cada um aqui. Se cada um compartilhar uma vez, a gente chega nos 100. E o mais incrível de tudo isso, né, é que quando a gente fala de sabotadores, nunca saia dessa live ou achando ou imaginando
que você é melhor ou pior do que ninguém porque você tem esse ou aquele outro sabotador. Gente, todo mundo tem sabotadores. Talvez você não tenha compreendido isso, você chegou no meio, mas no começo da live isso foi falado. Eles são necessários, a gente precisou deles durante a nossa infância por questões de sobrevivência. Porque sem eles a gente não sobreviveria. E aí, claro, a depender do perfil, da criação, do ambiente que você viveu, da educação que você recebeu de seus pais, você desenvolveu mais alguns, menos outros. E tá tudo bem, não tem problema você ter esses sabotadores. O problema é você permanecer com eles, dominando os seus estudos e a sua vida. E aí é uma decisão que você está fazendo. Eu quero continuar a ser assim, Roberto. Tá tudo bem se você quer continuar sendo assim. Ah, Roberto, eu quero melhorar esse aspecto de vítima, esse aspecto de hiperrealizador, esse aspecto de ficar sabotando meus estudos. Eu quero melhorar. Faz o teste, vê as lives, lê o livro. Se precisar de mais informações, procura a Karina no Instagram dela, que ela vai te ajudar. Então, assim, a gente só está tentando aqui iluminar um pouco o problema, né? Jogar um pouco de luz a respeito do que pode estar acontecendo com você, que talvez você não saiba. E eu passei por esse processo. A Karina está passando e já fala sobre isso, já estuda sobre isso, e também está passando pelo processo dela. Quais são os seus sabotadores? Os meus? O Sim. meu maior, que Silvia até perguntou, pode ter mais de um? Temos os 10, Silvia, não tem jeito, os 10 estão lá, né? O meu maior é o controlador. Então, vou dar um exemplo simples. Já vamos pegar ele, então, aí. Já vamos pegar o controlador. Vamos lá, vamos na dor, né? Vamos na dor. Então, assim, agora, por exemplo, alguns, sei lá, anos atrás, seria impossível para mim estar aqui numa live, aqui. Vocês estão me achando que eu tô tranquila aqui? Tô bem? Tô, assim, tá tudo normal? Vocês acham? Seria impossível, algum tempo atrás, eu estar aqui, sabendo que minha filha tá ali numa aula online. Porque eu queria ter o controle sobre o que estava acontecendo, inclusive com ela, ou seja, inclusive com o outro, inclusive com aquilo que eu não tenho controle. Outro dia eu até postei assim, Roberto, sabe quando a pessoa é controladora, ela ou acha que tem um controle ou ela está fora do controle, né? A sensação do controlador é isso. Ou eu tenho controle, que é uma falsa sensação, porque você não tem controle, né? Você não tem controle das suas emoções. Você aprende a lidar com elas, né? Toda vez que eu tô falando de inteligência emocional, eu coloco isso muito claramente. Porque ter controle sobre as emoções seria, por exemplo, né? Ontem terminou um ciclo da minha mentoria lá com o GG e eu não segurei. As lágrimas escorreram, sabe? Foi um ano de muito aprendizado, de muita vivência, muita experiência. Então, se eu dissesse assim, eu tenho controle sobre as minhas emoções, eu ia dizer assim, não vou chorar. E a lágrima não ia cair. Então, a gente não tem o controle nem das nossas emoções, mais do que está fora, né? Do outro, das situações, da contingência, do mundo. Você não tem. Então, o controlador, ele sofre porque ele acha que se ele não tiver o controle, tudo vai dar errado. Que se ele não tiver o controle, as coisas não vão tomar o rumo que elas devem tomar. As pessoas não vão chegar onde elas devem chegar. Mas isso é de acordo com o seu mundo. Porque elas, no caminho delas, elas estão caminhando em direção ao que elas querem. Perfeito, muito bom. Falaram até aqui que parece que você tá de boa, né? A Ana Ogata falou, parece que você tá de boa, você não tá muito preocupada não, mas às vezes, né, Ana, isso tudo que a gente tá conversando é esse processo transformativo. É esse processo Pô, lembra que eu falei? Galera, guardem isso. Você primeiro identifica, primeiro passo. Segundo passo, você abraça com carinho, com compaixão, com amor o seu sabotador. Você abraça quem você é. Porque você não vai arrancar ele da noite para o dia de você. É um ano, às vezes 2 anos, às vezes vai levar 6 meses, como a gente falou aqui, como a Karina bem pontuou. Tem gente que vai pegar o teste, vai arrebentar e vai sair. Tem gente que vai precisar de mais compreensão, de mais tempo, de uma orientação. E tá tudo bem. A gente só quer que você saia dessa live com esse despertar. Quem eu sou, quais são os meus sabotadores e o que é que eu posso fazer? Quais são os próximos passos para melhorar aspectos da minha vida que eu não estou satisfeito? Aspectos do meu estudo que estão travados. Coisas que eu achava que não tinha solução, mas no fundo tem. E a solução está dentro de você.
O mais incrível é isso, né? Porque você não vai contratar um profissional, uma pessoa, para a pessoa resolver o seu problema. É Não, você quem resolve esse problema. E você tem sim, tudo que você precisa para resolver esse problema. exatamente. Você falou do seu, mas o meu é o hiper realizador, né? É aquele, é aquele trator que sai por cima de tudo e não quer saber, e quando não está executando, está triste, isso e aquilo. Há muito tempo eu li esse livro pela primeira vez, em 2016. Então, eu lido com isso, a gente trabalha isso aqui no programa, e ao longo do tempo você vai descobrindo como é bonito você fazer essa viagem interior, fazer essa viagem interna. Não há nada mais gratificante do que você ter a sua vida e os seus estudos sob o seu controle. É claro que vão ter dias bons, vão ter dias ruins, né, Karina? Você vai. O seu controlador às vezes vai te dominar e aí você vai brigar com sua filha porque ela não te ligou avisando o que ela estava fazendo. Mas você tem a consciência de, não precisava fazer isso, eu não precisava ter tido essa reação, eu não precisava ter me preocupado assim. E com isso você vai lidando, é esse vai e volta constante, que nunca vai parar no fundo. Agora diminui muito e a qualidade da vida dos seus estudos vai melhorar. Vamos falar de Sim, mais com um? certeza. Fala Vamos. do esquivo. Quem é Ah, o, esse controla, é o ótimo. sabotador esquivo? Esse é ótimo para os concurseiros. O esquivo, Roberto, é aquele que foge, não quer. Ele não gosta de conflito. Então, ele paga para não enfrentar um problema. Que, por um lado, é bom. Tem horas que a gente, né, briga, se irrita por nada. Então, nessa hora, o esquivo, ó, Sim. nota 10. Ele livra a gente de criar problema sem necessidade. Mas, por exemplo, o concurseiro. Sabe aquela disciplina, aquela matéria que ele não domina, que ele não tem facilidade? Ele nunca vai enfrentar e estudar o que precisa ser estudado. Porque ele vai estar o Boa! tempo todo se esquivando. Tá? Claro que eu estou Do que trazendo aqui a cria questão dificuldade na vida específica. dele, né? Aí ele só quer Exatamente, estudar né? o que ele sabe, só quer estudar as matérias que ele gosta. Quando chega na prova, vocês sabem disso, gente, que pode cair tudo que está no edital. Se você não lida com esse sabotador, você sempre vai ter um buraco no seu queijo. Você sempre vai deixar de estudar aquilo que você precisa estudar. E aí depois você não vai poder culpar a banca, não vai dar uma de vítima, de tipo, mas me falaram que isso ia cair. Tava lá escrito no conteúdo programático, você sabia que essa disciplina podia cair. E de que outras formas o esquivo pode impactar nos estudos de quem tem esse sabotador? Ah, por exemplo, o esquivo pode dizer assim: mas hoje eu não estou passando muito bem, eu perdi um primo do primo do primo com Covid, então agora é melhor eu poder me restabelecer, né? Eu poder retomar a minha vida. Então, o esquivo é aquele sabãozinho que fica escorregando o Ensaboado. tempo todo. Ele sempre arranja uma forma de se livrar da situação sem enfrentar ela, é isso? E exatamente. Então tem né? Tem lá as videoaulas para ver, né? E aí ele vai dizer, mas só que a internet hoje está ruim, porque o meu computador tá não sei o quê. Ou seja, ele sempre vai arranjar uma desculpinha, aquelas desculpinhas, aquelas justificativas, né? Que quem não quer arranja fácil, né? Quando a gente não quer, 300 desculpas a gente vai ter para justificar aquilo que a gente não quer fazer e não quer enfrentar. E aí o esquivo, nesse ponto, ele é maravilhoso, né? Ele vai ter todas as desculpas que você precisar para não enfrentar e não lá e fazer o que precisa ser feito. Vamos de mais um aqui. Estamos quase esgotando a lista, hein? Não sei se você já pegou aí, deixa eu dar uma revisada. Todos, para você que está chegando agora, a gente já falou do sabotador insistente, que é o perfeccionista. Você falou que o Léo, no início, queria falar do hipervigilante. O Léo falou, você leu aí, o Isso. Léo colocou. Vamos de hipervigilante, então, que é basicamente aquele concurseiro ansioso continuamente, que está sempre lá no futuro, pensando no que nem aconteceu ainda. Exatamente. E aí, até na hora que o Léo falou, né? Um dos grandes problemas dos concurseiros é esse hipervigilante, Roberto. Porque o hipervigilante, ele é aquele que está no estado de alerta, né? Ele está no estado de alerta, ele não consegue relaxar. E aí, ele não consegue ter foco, ele não consegue se concentrar,
né? Ele não consegue ter disciplina, ou seja, ele não consegue estudar, porque para estudar você tem que ter tudo isso, tá? Porque ele sempre está alerta a tudo que está acontecendo. 360 graus. Então, ele está ali sentado estudando, mas ele está pensando na pandemia, ele está pensando no que o filho dele está fazendo nas aulas online, deixando de fazer, né? Ele está pensando no... Entende? Então, ele não consegue ter foco ali, ele não consegue ter a concentração devida. Então, às vezes, o que ele iria levar 1, 2 horas para estudar, ele vai levar 10. Porque cada vez que ele perde o foco, né? Entre aquilo que ele está fazendo e o que ele está em alerta, para ele retomar o foco, ele vai levar um tempo, ele vai demandar energia, ele vai ter um desgaste emocional com isso também, né? Então, isso vai gerando um estado de ansiedade dele, é o que você falou, absurdo. Porque ele vai achando que não vai dar tempo, ele vai vendo um dia acabar e ele não rende aquilo que ele gostaria de render, ele não dá conta do cronograma que ele planejou. Né? E aí ele sofre com isso. Ele sofre muito com isso. Então, esse é um dos O grandes pensamento... sabotadores que tiver. Oi? O pensamento predominante... Gente, façam um teste que é maravilhoso. Sabe qual é o pensamento predominante do hipervigilante? Quando a próxima coisa ruim vai acontecer? Olha que incrível. Se você tem um hipervigilante ou não sabe se tem hipervigilante, mas você está sempre pensando, meu Deus, quando a próxima coisa ruim vai acontecer? Quando eu vou reprovar de novo? Quando a minha prova vai ser suspensa de novo? Quando eu não vou conseguir estudar de novo? Será que amanhã eu vou conseguir estudar as horas que eu quero? Será que a próxima semana vai ser boa? O cara tá sempre projetando um futuro inexistente. E o mais louco é que quando a gente projeta um futuro ruim, chances são de que aquele futuro ruim vai se concretizar. Energia, né, Roberto? A gente vive, nós somos energia. A matéria é só esse corpo físico, mas nós somos energia. Se a gente vibra na sintonia, é isso que a gente vai passar pra gente. É isso que a gente vai, né, de alguma forma, tá puxando pra gente. Então, o hipervigilante, ele não vive o momento presente, né? Acho que foi ontem que você falou da meditação. Por que a gente fala tanto em meditar? Porque... Presente. Mas por que a gente traz tanto essa alternativa, tanto essa possibilidade? Exatamente por isso, para estar no momento presente e não estar com a cabeça só lá no futuro e não fazer o que precisa ser feito. Porque o futuro que a gente escolhe é o que a gente planta hoje. Eu quero um concurso, porque agora não está tendo conta da pandemia, eu preciso estudar. Tá dando uma travadinha aí, mas tá voltando. E olha que pergunta interessante aqui, ó. Vamos começar, mandem as perguntinhas de vocês. Vamos agora, que a gente já cobriu praticamente todos, né? Para você que ainda não fez o teste, tem que fazer. Depois o teste gera um relatório para você começar a compreender mais. Leia o livro. E o Matos está perguntando assim, ó. Então o sabotador é como ter um modo sofrimento, entre aspas, ligado, Karina? Ou seja, é achar que não merece viver bem e considerar que merece sofrer. Ah, a Karina acabou saindo. Mas já ela volta. Deixa eu ver aqui. Vamos pegar dessa pergunta aqui, tá? Tiagão, bota o site do teste de novo para a galera aí, por favor. Voltou? Tá me ouvindo? Voltei, isso. Roberto, sobre a questão do modo de sofrimento, ou modo de viver Isso, sofrendo, Marcos. foi? Sofrendo, isso. Marcos, pronto. Isso principalmente se você tem um sabotador vítima, porque o sabotador vítima, ele faz o plano de vida dar errado. Se você é concurseiro e tem um sabotador vítima, significa que o plano é não passar no concurso, né? Então, assim, se a prova vai ser amanhã, você já vai estar pensando hoje que você não vai passar. Vai perder o pai, a mãe, o filho, sabe? Porque o sabotador vítima vive neste mundo. Todos os sabotadores, de alguma forma, vivem. Só que cada um vive um sofrimento por um motivo diferente. Mas, assim, todos eles vivem um sofrimento. E no caso dos concurseiros, o sofrimento está principalmente em procrastinar aquilo que precisava ser feito, né? Se a gente for trabalhar a questão do que gera para o concurseiro, né? Falando de que ele tem um objetivo, que é passar no concurso, o que gera esse sofrimento dele é exatamente ele estar procrastinando aquilo que precisa ser feito, que é ir lá
Tá? Então eu vi que alguém colocou aí a questão, botou muito difícil fazer o que planejo, né? Porque às vezes é isso, a procrastinação ela pode estar ali muito, muito forte, tá? Isso é muito, muito pré-sabotagem. Karina, e agora que a gente já deu um panorama geral, né? E o fato é que, para você que está com a gente aqui, chegou a hora de você tomar suas decisões, tomar a rédea da sua vida na sua mão, dos seus estudos, da sua aprovação, fazer o teste, estudar e começar a se observar. Mas qual seria, assim, a melhor dica que a gente pode dar para você que já sabe quais são ou que já vai descobrir, e o próprio relatório também traz algumas dicas, algumas tarefas de ações que você pode tomar para começar a se livrar do seu sabotador. Já um parêntese bem grande, tá, gente? Não é que você vai se livrar e ele nunca mais vai aparecer na sua vida. Muito pelo contrário, a gente está falando de um padrão de comportamento, de um padrão de vida que a gente tem, que eu tenho, que a Karina tem, que você em casa tem, desde a sua infância, que não vai simplesmente desaparecer, não. Mas definitivamente você consegue colocar rédeas nisso e começar a controlar e direcionar para o que você quer. Essa é a grande sacada, né? Tomar o controle da sua vida para você e deixar de viver no automático, como a gente vem falando desde o começo da live. O que é que a gente... Porque a gente já está no finalzinho, né? Faltam só 7 minutos, mas quais dicas a gente pode dar para a galera que já quer começar a planejar essa volta por cima em cima dos autossabotadores? Acho que uma grande dica, Roberto, que aconteceu até com uma coach minha, é assumir, tá? Que eu tenho esse sabotador e que eu preciso trabalhar. E por que eu digo isso, assim? Na sessão, a gente fez a sessão, ela conseguiu ver, identificar, ela disse, não, mas isso aí pra mim tá claro. Eu já imaginava mesmo esse sabotador. E aí já vai, toda vez que você pensar assim, eu me conheço, eu já sei o que eu tenho. É você falando, é o seu sabotador, já vou logo te dizer. Por quê? Porque ele quer continuar no comando da sua vida, então ele quer que você pare por aí. Porque não, eu já me conheço, eu já sei. Você para aí, você não vai mais fundo. E o que ele quer é exatamente isso, é que você fique ali. Mas isso não é por maldade. Ele não quer que você fique ali na zona de conforto por maldade, não. É porque ali ele sabe que você vai estar vivo. Só que você fica ali porque você quer avançar, você quer ser melhor, melhor pai, melhor profissional. Então é assumir. E aí foi engraçado, né? Que no final da sessão eu perguntei a ela qual era a meta que ela ia tirar da semana, né? Processo a cada semana o coach tem que assumir, né? Uma meta para que ele continue avançando no processo dele e se mantenha em movimento para o alcance do... Aí, Roberto, na hora eu arrepiei, porque ela virou e falou, Karina, pela primeira vez não significa que ela já viveu meia vida aí. Pela primeira vez na minha vida, eu assumi para mim e para você que eu me boicoto. Na hora eu arrepiei. E ela disse assim, o que eu vou fazer essa semana, na minha prateleira que está ao alcance dos meus olhos, deixar isso visível, de que esse é o meu maior boicote, que esse é o aproximando de mim. Eu vou dizer assim, agora basta. Agora que seria o divisor de águas, que ela não ia mais permitir, pelo menos, que o sabotador massa. Na hora eu fiquei arrepiada. Então, assim, a gente vê o que, né, o autoconhecimento pode gerar na vida de uma pessoa. Não é mudar só porque você está fazendo concurso. Porque esse sabotador, muito antes de você querer fazer concurso. Não é mudar por conta disso, mas mudar de vida para que você seja você mesmo, para que você seja livre, para que você seja feliz. Que você tenha tempo para tudo que você precisa como necessidade humana básica. Fazer cultura, saúde, educação. Então, assim, é um libertar dessas amarras, desses nós, porque isso é possível. Pode ser algo em um tempo maior, que tenha um trabalho maior, mas eu identifico e assumo, aceito como eu sou, eu vou conseguir lidar com isso de uma forma melhor, mais eficaz. É incrível, né? E eu acho que tá agora nas mãos de vocês, a gente está chegando no final. O livro é esse aqui, sensacional. O teste tá aqui salvo. Vai fazer o teste, vai procurar se informar. Informação é poder, é transformação, é melhoria de qualidade de vida, é aprovação também, por que não? Que a gente feliz, a gente com controle, a gente vai estudar mais, vai render mais. E, Karina, obrigado de novo pela sua participação. Foi incrível a gente poder debulhar mais um pouco um tema que é tão
e parece ser tão espinhoso, mas no fundo, quando a gente se abre para o conhecimento, né, tá com a mente aberta e tá buscando essas melhorias e os resultados incríveis, não adianta assumir da boca para fora, né, como ela fez no início, mas tem que assumir com o teu coração, né, não com a razão, mas de verdade, né, abraçar quem você é, porque esse é o maior poder que você tem. Se aceitar, para buscar as mudanças que você precisa e buscar a sua aprovação. Eu espero que vocês tenham gostado da live. Eu acho que a galera tá curtindo, né? Que tem um monte de coraçãozinho. Cadê os coraçõezinhos para Karina? Esse aqui é o livro. O teste tá aqui embaixo. Gente, um abraço. Obrigado para vocês. Amanhã tem live Pergunta Profissa. Eu já vou colocar aqui no Stories uma caixinha que você vai mandar a sua pergunta e amanhã, 7h37, eu faço uma live só para responder a sua pergunta ao vivo. Então, espero a sua pergunta também. Cal, um beijo para você. Obrigado de novo. E a gente se fala de novo. Depois a gente marca outras. Tá bom? Bom dia, gratidão. E, ó, para quem quiser seguir ela e aprender mais sobre sapatadores, sobre autocitação, sobre tudo que a gente conversou aqui, o Instagram dela é @Mizuki, como o meu, né? Mizuki.Karina. Segue ela lá que você vai curtir muito também o conteúdo que ela tem disponibilizado lá gratuitamente, tá bom? Amanhã, então, 7h37 a gente se vê. Ah, e hoje tem outra live, né, galera? Se lembra aí que hoje, 18 horas, eu espero vocês também na live. Sou servidor e quero passar em outro concurso. Essa vai ser no YouTube. Obrigado pela participação de todos vocês. Vamos fazer um teste lá para aprender ainda mais também e dominar esses seus sabotadores para estudar cada vez melhor e conquistar a sua aprovação. Um abraço. Tchau.